Olá a todos e a todas, meu nome é Fábio Pinto Gonçalves dos Reis, serei um dos professores tutores da disciplina Jogos, Brinquedos e Brincadeira, o lúdico e o processo de desenvolvimento infantil. Nessa videoaula vamos tentar abarcar um pouco as concepções de infância, de criança, os conceitos de jogo, brincadeira, brinquedo e como esses conceitos eles se adentram ao universo escolar. Né? Quais os benefícios dessas propostas às crianças, como que essas propostas estão sendo tratadas no ambiente escolar, e aí a gente vai aprofundar algumas questões mais específicas. A primeira questão que a gente vai abordar é sobre o brincar e o reconhecimento da infância. Ou seja, né, em que momentos as brincadeiras contemporâneas que a gente tem hoje, a utilização dessas brincadeiras como instrumento pedagógico nas escolas, ou seja, como que isso foi sendo constituído nos diferentes olhares que determinadas sociedades deram à criança. A primeira conceituação que a gente vai trazer, já diferenciando infância de criança, porque do ponto de vista tradicional, a criança é entendida como uma unidade biológica, né? Ou seja, a criança ela é vista como criança independente do tempo histórico diferente e do lugar diferente. Né? A biologia costuma falar em criança no singular, na medida que a compreende como uma unidade biológica. Então, frases que a gente escuta muito, né? Quando a gente observa uma criança numa situação de jogo, de brincadeira ou qualquer situação cotidiana, é de que assim, não, a criança é criança em todo lugar. Mas será que a criança dos canaviais maranhenses são as mesmas crianças do Sudeste brasileiro? Se você olhar isso do ponto de vista biológico, todas essas crianças, elas têm, do ponto de vista biológico, elas têm pulmão, ela tem músculo, ela tem ossos. Então, olhar para a criança nessa perspectiva é restringir a possibilidade plural que ela nos oferece. Já numa abordagem um pouco menos tradicional, a sociologia da infância vem tentando desmistificar esse olhar estritamente biológico aos corpos infantis e às vidas das crianças em diferentes sociedades, né? Pois suas famílias, suas brincadeiras, seus trabalhos, seus pensamentos e seus corpos são outros. É lógico que as crianças, em contato com a cultura na qual elas estão inseridas, elas têm diferentes experiências, elas têm diferentes possibilidades de interação com a cultura e diferentes modos de agir e pensar no mundo, né? Portanto, nós entendemos do ponto de vista conceitual que a infância é uma representação ou concepção que os adultos fazem sobre o período inicial da vida. Por outras palavras, a ideia da infância ela perpassa pela imagem segundo a qual nós lançamos as crianças de determinado momento da vida ou em determinada sociedade ou lugar específico. Então, por exemplo, se eu acredito que a criança é uma tábula rasa, ela não é capaz de construir conhecimentos, eu trato esta criança como um pote vazio, como se ela não soubesse nada, se ela não soubesse construir nenhum tipo de conhecimento. Se eu concebo a criança como aquela na mais tenra idade, já capaz de construir, de já trazer alguns conhecimentos para o processo de socialização, eu trato ela
com menos ingenuidade e menos paparicação. A criança, então, é o sujeito real que vive essa fase da vida chamada infância. Então, como é que, ao longo do tempo, determinadas sociedades lançaram, né, os adultos dessa sociedade olharam para a criança naquela fase da vida, e não foi de forma unívoca, né? Esses adultos e essas sociedades olharam de forma diferente para essas crianças, né? Um marco importante foi com a invenção da tipografia, né, no século XV por Gutenberg. Por que a invenção da tipografia foi algo extremamente importante para a primeira concepção de infância nesse tempo histórico? Anterior à invenção da tipografia, você tem uma circulação de documentos escritos muito precária e menos intensa depois da invenção da prensa tipográfica. E aí, com o aumento da produção de livros, da circulação desses materiais, começa a haver uma distinção na sociedade entre aqueles que sabiam ler e aqueles que não sabiam ler. É o primeiro momento na história da sociedade em que há uma percepção de que um grupo específico vive uma condição de não saber, ou seja, que não sabe ler, em detrimento daquele grupo que tinha uma apropriação devida sobre a linguagem escrita. E esse grupo que passou por esse processo de apropriação da escrita passou a ser visto como adulto. E aquele grupo social minoritário, em termos de quantidade, em termos de faixa etária, passou a ser visto como os infantes. Então, por isso que a invenção da tipografia foi um marco nessa distinção dos grupos sociais em perceber essa diferença. Primeira vez da história entre adultos e crianças, né, e infância. E aí, né, nesse processo, a civilização começa a perceber aquilo que o autor francês Philippe Arié vai chamar de sentimento de infância. O que é o sentimento de infância? Na verdade, é quando a sociedade começa a perceber que a criança naquela fase da vida, ela tem uma singularidade, ela não é uma cópia ipsis lipsis do adulto, ela tem uma maneira de pensar diferente, ela tem uma forma de desenvolvimento diferente, de se apropriar das coisas e do mundo de forma diferente, né? Então, esse sentimento de infância, tão citado por Philippe Arié, nada mais, nada menos é perceber o óbvio, se a gente olhar do ponto de vista contemporâneo. É olhar para a criança e perceber que ela pensa diferente, ela vê o mundo de forma diferente e, sobretudo, ela vive numa relação intensa de dependência do adulto. Isso também é uma característica da infância. E por viver essa condição de dependência em um estado de não saber, né, o enfant, a infância, tem um conceito muito claro, né? Na ideia da infância, a criança torna-se um espectador silencioso e silenciado, não sabe falar por si. Então, se, por exemplo, a gente chamar alguém de infante, ou que aquela pessoa ainda está na fase da infância, do ponto de vista conceitual, nós estamos quase que o xingando como incapaz, que não tem a mínima condição de inteligência para lidar com as coisas mínimas do cotidiano,
né? Então nós estamos desprezando a condição de saber daquele sujeito, né? Do ponto de vista conceitual, obviamente. Então, resumidamente, como é que a gente deve conceber as diferentes infâncias e as crianças que vivem essa fase da vida? Primeiro, a compreensão da infância e da criança se dá a partir dos seus contextos. Ou seja, se você tem uma criança que vive num momento histórico no qual, por exemplo, a Idade Média, em que ter contato com seu próprio corpo é algo pecaminoso, você constitui um modo de agir, de pensar sobre o corpo, sobre a subjetividade do corpo, que naquela época era percebida pelas crianças de uma forma, e hoje a gente tem aí a erotização dos corpos infantis nas músicas, nas manifestações de programas de TV, de novela e etc. Então e além disso, é importante destacar que a ideia da infância, a infância é uma categoria plural, porque não existe só um jeito, um modo de viver essa fase da vida, né? Ela é vivida de forma diferente, né? Por diferentes espaços e tempos, e ela é uma categoria relacional, porque ela sempre está vinculada a outras categorias. Por exemplo, tem a infância pobre e a infância rica. Aí você associa a categoria infância à condição socioeconômica, ou seja, a outra categoria que é de classe. Então, ela é relacional, a infância é relacional, porque ela passa por gênero, ela passa pela categoria classe social, étnico-racial, e isso nos possibilita vislumbrar um pouco da complexidade que é viver esse momento da vida sob essas diferentes condições. Como eu já disse, o contexto é constituído com base na história, no tempo histórico, na geografia, na língua e na cultura de cada lugar em que a criança vive ou viveu. Esse fator sociocultural é determinante para a concepção que as pessoas têm sobre aquela fase da vida. Como é que a gente pode, então, vincular esses conceitos de infância e criança com o foco da nossa disciplina, que é o jogo e a brincadeira? Então, a questão que eu proponho para refletir e a gente poder desenvolver é: quais as relações entre as concepções de infância e as brincadeiras de cada época? Bem, se a gente fizer um levantamento histórico, nós vamos perceber que as primeiras formas lúdicas que foram desenvolvidas por crianças estavam associadas, primeiro, ao seu próprio corpo, ou seja, as crianças brincavam com o seu próprio corpo, com os objetos da natureza, né, folha, madeira, ossos de animais, e de forma quase que artística do processo de fruição de alguns brinquedos que eram produzidos artesanalmente, muitas vezes com um caráter extremamente ligado à religiosidade. Então, se a gente for pensar o significado das bonecas artesanais para as crianças indígenas, que tem um sentido religioso, e você for pensar hoje a Barbie e outros tipos de boneca que tem um caráter muito mais de produção para consumo, né? E aí você percebe como é que as crianças, em determinados momentos históricos, vão se relacionando com esses objetos lúdicos e desenvolvendo suas brincadeiras. Uma outra questão que é importante
né? Como não havia muita distinção entre infância como fase da vida e etapa adulta, logo que a criança conseguia suportar e resistir aos altos índices de mortalidade, ela já era inserida na vida adulta. Ou seja, ela fazia as mesmas coisas e participava das mesmas atividades que os adultos participavam. E que, portanto, né, não havia muita distinção de brincadeiras destinadas aos adultos e brincadeiras destinadas às crianças. Havia uma participação em comum unidade. Uma outra coisa interessante é que, com o passar do tempo, as crianças passam a participar de cerimônias religiosas e rituais de colheita, por exemplo, de uma maneira mais específica, né? Como assumir o papel do orador que louva a boa colheita, ou assumir o papel do anjinho, da significância da pessoa pura num ritual religioso. Isso também favorece o tratamento especial ao longo do tempo e a relação dessa criança com determinados objetos da cultura lúdica que não faziam parte, nesse segundo momento, da cultura adulta. Então ela passa a brincar com brinquedos mais específicos em decorrência dessas participações diferenciadas nesses rituais de colheita e, sobretudo, religiosos. E, por fim, a questão da entrada na escola, e aí tem duas situações, que quando a criança mais abastada se insere na escola, há um rompimento das experiências com brincadeiras e brinquedos devido ao próprio formato tradicional, rígido, controlador da escola da época. Então, para a infância rica, abastada, entrar na escola era deixar o universo da infância para trás. Em contrapartida, para a infância pobre, como ela já vivia em condições de trabalho e condições precárias, a entrada da escola muitas vezes servia de aparato para um prolongamento dessa infância, ou seja, na escola ainda era preservado esses rituais de brincadeiras, de jogos e de aprendizado para a vida de uma forma mais prazerosa. Então, para a infância pobre, a escola muitas vezes serviu para prolongar esse sentimento de infância, essa fase da vida tão importante. E hoje, como acontecem essas relações entre diferentes infâncias, as brincadeiras e o contexto escolar? Antes da gente responder como é que a gente vê essas diferentes infâncias e quais as relações com os jogos e brincadeiras hoje, a gente primeiro precisa entender o que é jogo, o que é brincadeira, o que é brinquedo, o que é ludicidade, sobretudo. Então, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o de ludicidade. Ludicidade é entendida como representação simbólica, fantasiosa, imagética das possibilidades do viver. E entre parênteses, eu destaquei momentos de liberdade expressiva. O que são momentos de lúdico, momentos de ludicidade? Na verdade, são situações extremamente específicas nas quais as crianças, sobretudo, têm a possibilidade de se expressar livremente. Momentos difíceis, porque se a gente pensar no contexto escolar, altamente controlador, altamente cronometrado, hierarquizado, difíceis momentos de ludicidade aparecem nesse contexto. Mas quando aparecem essas possibilidades mais livres e espontâneas da criança,
é uma possibilidade que ela tem de colocar toda a dimensão simbólica e subjetiva da relação dela com a cultura de uma forma de uma narrativa, de uma linguagem. Ou seja, assim, esses momentos que as crianças têm livre e que brincam livremente e se manifestam com liberdade, é uma tentativa delas entenderem e se apropriarem de uma forma mais organizada daquilo que elas viveram. Ou seja, de todas as situações pelas quais elas passam a todo momento. Desde ver uma folha cair, não entender por que as folhas caem, até mesmo não compreender por que elas não são capazes de ter todos os brinquedos do mundo para ela e ter que dividir com o irmão. Brincar, outro conceito que nós vamos trabalhar. O brincar pode ser considerado uma linguagem na qual representa um mundo ilusório e imaginário em que os desejos não realizáveis podem ser realizados. Bem, todo brincar tem um componente lúdico, ou seja, da liberdade de expressão da criança. O que difere o conceito de brincadeira de ludicidade é justamente a tentativa da criança, nesse universo simbólico, ela ressignificar e assumir determinados papéis e situações que no plano real ela não consegue. E aí tem vários exemplos para a gente entender isso, que ilustram muito bem essa perspectiva. Quando a criança pega um bambolê e torna aquilo uma direção de carro, uma brincadeira simbólica, aquela manifestação, na verdade, é uma tentativa de compreender como é que se dirige, porque, na verdade, ela não tem a mínima condição, nem mesmo fisiológica, para dirigir um carro na realidade, num carro real. Então, a brincadeira é uma forma dela assumir determinados papéis e situações que ela não dá conta no plano da realidade e viver essas situações para tentar compreender melhor o mundo. Nessas brincadeiras, especificamente, que a gente chama brincadeiras simbólicas ou jogo de papéis. E o jogo? O jogo é uma prática cultural lúdica que transcende as necessidades imediatas da vida e confere sentido às ações dos sujeitos em lugares e tempos históricos diferentes. Novamente, a ideia do componente lúdico está presente porque o jogo também ele passa por uma situação de futilidade, de pouca objetividade na ação, em detrimento de uma dimensão mais simbólica, subjetiva, naquilo que conduz o sujeito que joga. Então, a primeira questão é que o jogo ele é decorrente de uma tradição cultural, e aí as pessoas jogam ao longo do tempo, e hoje uma tentativa não de ressignificar o mundo como uma brincadeira ou assumir papéis, mas uma tentativa de apropriação desse mundo. Uma apropriação no sentido de entender, refletir e poder transformar esse mundo. E aí um exemplo bem interessante, que eu posso me remeter ao século XIX, uma brincadeira que as crianças, né, fazem hoje, que a gente chama jogo de polícia e ladrão, que um grupo de crianças é nomeado como ladrão e fogem, outro grupo nomeado polícia corre atrás para pegar os ladrões de forma simbólica, representativa. No século XIX, como eu já disse, essa mesma brincadeira
se remete ao contexto histórico da época. Por outras palavras, o polícia e ladrão de hoje era, no século XIX, amarra o negro fujão. Por que isso? Porque era a condição que a infância e a sociedade vivia no Brasil do século XIX. Isto é, uma sociedade vivida sobre a égide do escravismo. Então, o jogo é uma prática cultural de apropriação, reflexão e transformação do mundo no qual nós estamos inseridos. Por fim, o brinquedo. O brinquedo é um objeto cultural que, na ação da criança, o pensamento se separa dos objetos, dando suporte à brincadeira. O brinquedo é um objeto cultural, né? E aí, né, por que a gente ressaltou aqui que o brinquedo, enquanto objeto, ele distingue o momento da ação sobre esse objeto pela criança e do pensamento e das ideias que ele pode remeter, dando suporte a diversas brincadeiras. Se a gente for pensar o brinquedo como esse objeto cultural, as crianças podem, no contato com um material como uma caneta, né, apesar de ter toda uma percepção e um conhecimento da cultura que isso tem um determinado formato e serve para escrever, como a ação está desvinculada das ideias do pensamento na ação com o brinquedo, no momento de interação com o brinquedo, isso aqui pode se transformar no que a criança imaginar. Um avião, numa arma, numa espada. Agora, obviamente você tem alguns brinquedos que não têm estrutura. Por exemplo, um pedaço de corda pode ser um brinquedo não estruturado. Isso possibilita que a criança crie mais na interação com esse objeto, né? Porque ele não tem uma estrutura pré-definida. Agora, se você pega um brinquedo que nem um carrinho de plástico ou de ferro, né, ele tem todo o indicativo e toda a estrutura para sugerir à criança como brincar. Né? Obviamente que as crianças podem fazer que o carrinho voe, mas é muito mais difícil ela transformar um carro num avião do que uma caneta no avião, justamente pela essa estrutura que já sugere determinados modos de brincar. E agora, como essas práticas lúdicas que envolvem o jogo, o brinquedo, a brincadeira, vêm sendo compreendidas e trabalhadas na escola? Basicamente, a gente identifica 3 situações entre que essas manifestações são exploradas. Primeiro, que a gente chama do brincar livre ou do jogo livre, isto é, situações nas quais muitas vezes os professores deixam as crianças brincarem livremente, sem nenhuma intervenção nesse processo. E aí, o grande perigo disso é que a atividade do jogo vira um passatempo na escola. É importante que a criança viva esses momentos de ludicidade, de liberdade de expressão? Sim, mas isso pode servir de uma suposta bengala pedagógica para o professor não trabalhar devidamente com responsabilidade e usar o jogo para passar o tempo. Então o jogo ele pode aparecer dessa forma, o jogo livre, que o professor não intervém. A segunda possibilidade a gente chama de jogo funcional. O que é o jogo funcional? É quando a professora ou o professor utiliza-se da manifestação de jogo para ensinar um outro conteúdo que está no currículo,
mas que está fora, que está além do jogo. Para ficar mais claro, você tem professoras e professores que usam o jogo para alfabetizar as crianças. Ali o jogo passa a ter uma função metodológica para fazer a mediação entre a criança e a linguagem escrita. Então, o jogo é utilizado como um método. Ele serve para dar o apoio e o suporte para a criança compreender aquele universo. Bem, a terceira forma de pensar o jogo no ambiente escolar e que a gente identifica com menos proporção é pensar o jogo como um método para ensinar alguma coisa, mas alguma coisa que está no jogo também. E aí, essa postura do educador passa a considerar o jogo também como conteúdo e não só como um método para ensinar matemática, método para ensinar a língua portuguesa. Então, o jogo ele é um patrimônio cultural da humanidade, então ele tem que ser devidamente explorado quando ele está na escola. Então, por que não, quando a professora vai ensinar as 4 operações no jogo de boliche, né, que joga a bola e derruba as garrafas com números, somente usando ele de forma funcional? Por que não também explorar sua dimensão esportiva, já que o esporte boliche tem uma série de condições de exploração, porque é um esporte olímpico? Então as professoras usam aquela manifestação, aquela atividade para ensinar matemática e deixa todo o potencial restante, que nesse exemplo que eu dei, a história do boliche, as diferentes formas de jogar boliche, as diferentes organizações, como que é feita a pontuação, quando que o boliche passou a ser esporte olímpico e assim por diante. Tá? Então, nós encontramos o jogo livre, o jogo funcional e essa forma mais abrangente que combina jogo como metodologia e jogo como conteúdo, porque ele tem essa dimensão possível de ser explorada no âmbito da cultura. E por fim, qual é o papel do professor frente a esse contexto? Como é que o professor deve trabalhar com essa questão do jogo na escola? Existem também, em decorrência de inúmeros estudos, 3 possibilidades de trabalho com o jogo. A primeira é o que a gente chama de jogo reproduzido. O que é o jogo reproduzido? Você pega um jogo que já está pronto, digamos assim, né, que ele já existe no contexto social há muito tempo, como é o caso da amarelinha, só para exemplificar, e você traz a amarelinha para as crianças brincarem e jogarem na escola. Esse é o jogo, uma forma de jogo reproduzido. Pega o que já existe e insere no ambiente escolar. O jogo transformado, que é a outra possibilidade, ele se pauta daqueles jogos que já existem com o feeling pedagógico de algumas modificações possíveis para que ele seja explorado ou de uma outra forma, ou ele seja até mesmo possível para algumas faixas etárias ou determinados grupos de criança. Vou dar um exemplo bem ilustrativo, que a priori parece um pouco banal, mas é um exemplo que eu julgo importante, né? Se você tem crianças que estão querendo, porventura, jogar uma manifestação chamada voleibol e elas têm 4 anos de idade, seria impossível a gente usar aquele
jogo tal qual nós assistimos na TV ou presenciamos em ginásios esportivos, que é a altura da rede, peso de bola, tamanho da quadra, impossibilita que crianças de 4 anos usufruam dessa prática. Então, o jogo transformado caminharia no sentido de abaixar a rede, modificar a bola, talvez trocar a bola por balão ou por uma bola maior, mais leve, modificar as regras para que aquele jogo se torne possível para aquela faixa etária. Isso é uma importante dica pedagógica para a sua utilização no âmbito escolar. E por fim, é uma forma de trabalhar com o jogo que a gente chama de jogo criado. Todo mundo sabe que ninguém cria do nada. Porém, o jogo criado é interessante porque ele não está vinculado àquilo que já existe e nenhuma variação daquilo que já existe, que nem um jogo transformado. Ele é um jogo em que os alunos, a partir daquilo que eles têm, eles criam suas formas lúdicas de brincar e jogar. Quer dizer, são jogos genuinamente elaborados e criados por crianças. Inclusive, a nomeação desses jogos para que depois elas possam lembrar em outras aulas para poder jogar de novo e até mesmo para ensinar para outras pessoas que elas julgam importante aprender. Então, os jogos criados são jogos que surgem do conhecimento infantil pelas próprias crianças nesses ambientes escolares ou não escolares. Aí, no nosso caso, escolares, porque a gente está tratando da escola. Finalmente, uma das outras possibilidades de pensar a atuação do professor, para concluir, paulatinamente ir oferecendo situações de jogo e brincadeira, não do simples para o complexo, como geralmente a gente tem dentro de uma visão desenvolvimentista e biológica da criança. Como a criança já está imersa no ambiente cultural, e vamos dizer que ela tem até pós-doutorado em jogo brincadeira, quando ela chega a gente tem que fazer o levantamento do que ela sabe e a partir do que ela não sabe e do que ela sabe a gente começa com as crianças ampliar o repertório de jogos e brincadeiras com ela no ambiente escolar. Então essa também é uma outra dica importante. E por fim, que talvez a dica mais importante é que o professor, nesse ambiente pedagógico, ele não deve ser apenas um espectador da brincadeira e do jogo. Obviamente que a gente sabe de todas as atribulações, toda a sobrecarga de trabalho do dia a dia, e participar juntamente com as crianças todos os dias, em todos os momentos, a gente não tem condição física para isso. Mas é importante, sempre que for problematizar ou tornar mais complexa uma proposta, que o professor esteja junto, brincando com as crianças. Ele não seja apenas aquele que direciona ou diz que tem que ser feito, que não tem que ser feito. Ele é um jogador, ele é um participante da proposta. Bem, nós passamos aí por uma discussão da infância, as características da infância, suas relações com os conceitos de jogos e brincadeiras, e depois nos adentramos nessa discussão sobre o jogo, a brincadeira e o brinquedo na educação. E agora estamos finalizando a nossa videoaula com o desejo de novas descobertas sobre o universo lúdico, sobre os jogos, sobre as brincadeiras, bons estudos, aprofundamento e assim por diante. Para aprofundamento, eu deixo aqui algumas referências, né, para vocês que quiserem saber um pouquinho mais
da teoria do jogo e da brincadeira e ratificando. Bons estudos para vocês e um ótimo curso.